Nós estamos aqui começando a nossa conversa de hoje. Vocês estão bem? Como é que está o frio aí? Como é que estão os cuidados para não se infectar com o vírus da Covid? Como é que vai a família? É com muita alegria que eu retorno aqui hoje. Ontem nós não pudemos realizar essa nossa conversa e eu digo para vocês, confesso que eu sinto falta de estar aqui com vocês toda manhã. É como se a gente vê muito antigamente, né? A pessoa saía para a rua, saía de manhã cedo, principalmente os homens, né? Isso era feito mais pelos homens. Saía de manhã cedo, iam para a praça, para frente da sua casa, tomar um sol, os mais velhos, né? Que aposentados, comprava o seu jornal e lá lia o seu jornal com as notícias, e aí iam chegando os amigos também, os vizinhos, e se sentavam tomando aquele solzinho, batendo papo, e ali comentava as notícias do dia, dos jornais. E eu me sinto mais ou menos assim também aqui na nossa conversa diária. Todos os dias nós estamos aqui às 8h30 da manhã, conversando sobre as notícias dos jornais, comentando com vocês, não que eu tenha alguma pretensão de convencer alguém a alguma coisa, nem que queira mudar os fatos, nem que seja dono de verdades, não se trata de nada disso. É apenas uma conversa, um bate-papo com amigos, bate-papo com pessoas queridas que chegam aqui, deixam seus comentários também, participam conosco dessas nossas conversas e numa tentativa também de nós refletirmos um pouco sobre como os jornais oferecem as notícias, como que são as linhas editoriais, como que podem existir intenções por trás das notícias que são colocadas, como que a mídia, né, assim chamados jornais, televisão, blogs, vídeos, redes sociais, como elas interferem nas nossas vidas a partir de notícias não muito completas, ou às vezes notícias que dão uma tendência a se entender uma coisa quando se fala outra. Com isso nós vamos aqui conversando com vocês, trocando algumas ideias, e peço a vocês que curtam aí, deixa aí a sua curtida, vocês que estão ali no Facebook também, deixa a sua curtida aí, compartilhem, tornem-se seguidores do nosso canal para que a gente crie com essa quantidade de seguidores, não questão de vaidade ou de nada que seja pessoal, mas quando aumenta a quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, quantidade de likes, de compartilhamento principalmente, gera o que chama de engajamento na rede social e que sensibiliza os algoritmos. Os engajamentos, as curtidas, os compartilhamentos, os comentários, eles fazem com que os algoritmos entendam que está havendo audiência naquele canal, naquela rede social, e aí ele mostra para mais pessoas com mais frequência. Então, se você gosta da nossa conversa, do dia a dia, dá uma curtida aí, ajuda aí o nosso canal a alcançar mais pessoas, que algumas coisas boas podem sair daqui com a participação de vocês também. Quero dar aqui as boas-vindas, o nosso bom dia para a Cal Almeida, que está chegando conosco, é uma companheira aqui de todos os dias. Eu ainda quero trazê-la aqui ao vivo para conversar conosco, ela está sempre dizendo que não, ela fica melhor só fazendo comentário nos bastidores, mas quem sabe um dia a gente tem aqui a companhia da Cal. Viu, Cal? Quem sabe um dia a gente tem a sua companhia aqui, mesmo que seja por alguns minutos, para fazer um comentário, dar o seu recado aqui também, compartilhar com as pessoas aqui a sua presença visual. E eu te agradeço aí o carinho de sempre, viu, que você tem demonstrado aqui com a nossa conversa, sempre apoiando, compartilhando, sempre dando as suas opiniões aqui, dando o seu feedback aqui para nós também. É uma grande incentivadora dessa nossa conversa. Muitas outras pessoas também estão chegando aqui, nós vemos aqui no Facebook, também está já chegando as pessoas aqui, estão deixando suas curtidas, isso é importante. Nós vamos começar falando aqui de Valadares, os números aqui já passam de 149 pessoas, ou melhor, desculpa, 149 não, 154 mortes pela Covid-19 e 3.900
1.084 pessoas curadas. Mas o Jornal Diário do Rio Doce traz também uma notícia bem interessante, que são os respiradores produzidos pela Tacom com apoio da FIENG, são homologados pela Anvisa. É a demonstração de que a pesquisa no Brasil, né, que as empresas, as instituições mantidas pelo poder público, pelo governo estadual, pelo governo federal, ou seja, pelos nossos impostos, pelo nosso dinheiro, funcionam e funcionam muito bem. Há, evidentemente, necessidade de fazer sempre ajustes, sempre haver controle de atos ilícitos dentro dessas instituições, porque o ser humano continua mantendo-se corrupto em suas ações, em suas liberdades para mandar, para se apoderar do dinheiro público, e que não são todos, é uma mínima parte, a maioria, a imensa maioria é de pessoas honestas e trabalhadoras, mas existem aqueles indivíduos que entram, que são nomeados por governantes, por apadrinhados, e fazem ali as suas trapalhadas e acaba criando uma imagem negativa das instituições governamentais. Mas aqui é dos exemplos, né, de que o dinheiro público pode dar certo. Essa notícia aqui, que os respiradores produzidos pela Tacom, que é uma empresa privada, com apoio da FIENG, são homologados pela Anvisa. Nesse momento de pandemia, termos aqui equipamentos sendo produzidos dentro do Brasil com tecnologia nacional, isso, duas coisas, em princípio podem ser muito mais, mas duas coisas vêm de importante nisso aí. Primeiro, que você encurta a distância entre o fornecedor e o usuário, que é o afetado pelo coronavírus, e também continua mantendo empregos e mantendo a pesquisa no Brasil. Vemos que as iniciativas podem ser no âmbito interno, podem ter resultados muito consistentes, desde que haja vontade, haja iniciativa e haja critérios em favor da população por parte dos governantes. É isso que a gente tem sempre falado aqui nas nossas conversas, nos nossos comentários. Independente de qual seja o partido desse governante, desse gestor, desse funcionário público, em primeiro lugar, lembrando que os políticos são funcionários públicos pagos pelo nosso dinheiro. Nós continuamos sempre defendendo que, independente de partido, torno a repetir, as boas iniciativas precisam ser feitas e as más iniciativas precisam ser denunciadas, cobradas, criticadas, comentadas e publicizadas para que a população tenha pelo menos uma noção de quem é quem em se tratando de gestão pública no Brasil. Não se pode mais, nós não estamos mais nesse tempo. Não se pode mais fechar os olhos ou abraçar determinado partido ou determinado político e falar assim, não, esse aqui é ilibado, esse aqui é honesto, esse aqui eu voto de qualquer forma, até de cabeça para baixo, de trás para frente, com os olhos vendados, debaixo d'água, sob tortura. Não dá mais para ser assim, não. Se nós queremos mudar alguma coisa no Brasil ou no mundo, é preciso que a gente mude também alguma coisa na nossa forma de pensar e de ver o mundo. E de agir, principalmente. Então, a nossa conversa aqui de manhã, ela gira mais ou menos em torno disso. Nós trazemos a notícia, mostrarmos possibilidades de haver distorções nessas notícias, intencionais ou não, ou até mesmo de leitura, que eu posso me equivocar aqui também, mas que a gente esteja aqui discutindo essas notícias para não ficar à mercê de enganações de veículos predatórios, veículos que têm intenções ligadas a outro tipo de atitude que não seja o bem da população, o bem do povo brasileiro, ou o bem de todos nós, indivíduos, né? Nós não vamos pensar aqui só em termos de povo, que quando a gente fala povo, é interessante que no Brasil, quando se fala em povo, as pessoas já logo arrepiam, uma grande parte das pessoas logo arrepia, fala assim, está falando de povo?
Nossa, lá vem com papo político, que coisa horrorosa. Esse negócio de política a gente não discute. Política, religião e futebol a gente não discute. E peço licença a vocês para discordar veementemente disso, porque política se discute sim, religião se discute sim, e futebol, se quiser. Mas discutem-se esses assuntos no âmbito do entendimento, no âmbito da troca de conhecimentos e da troca de informações. Essa é uma boa discussão. E a política, principalmente, é um setor, é um campo da discussão mesmo. A política ela é feita para se discutir. A boa política, a verdadeira política. Não estou falando aqui de política partidária, não. Estou dizendo política no sentido socrático, platônico, aquela negociação entre as partes para se chegar a um consenso mínimo, um consenso razoável, para haver entendimento e em todos os lugares da sociedade, e eu já falei isso aqui, todos os pontos da sociedade, a política existe. Mesmo dentro da nossa casa, os pais, os gestores, né, os tutores, fazem política com os filhos. Existe política entre os cônjuges, né? Entre os cônjuges, e isso é a arte da negociação. Negociar com ética, negociar com intenção de bons proveitos para todos, isso é política. E isso deve se discutir, sim, isso deve ser compartilhado, isso deve ser incentivado, inclusive, nos mais jovens. Uma nova geração que não teve, nós estamos no Brasil, vamos lembrar aqui, uma nova geração que não teve oportunidade de discutir política, que é a geração pós-ditadura militar, a que aconteceu a partir de 1964. Quando a ditadura acabou, parece que acabou no Brasil a vontade de se discutir política, que parece que tudo ia entrar nos eixos, que o trem ia caminhar, ia viajar em trilhos bem feitos, os carros iam o carro do país, né, uma metáfora aqui, ia viajar numa estrada muito bem pavimentada. E aí parou-se de discutir política, de questionar, de fazer esclarecimentos para as pessoas sobre o que aconteceu, que fez com que o Brasil chegasse até aquele ponto daquela forma e o que poderia ser feito para não voltar aquilo. E como essa discussão não foi feita suficientemente, que até em fatos isolados, situações isoladas, aconteceu sim, mas não foi um trabalho feito sistemática e proativamente para prever, para não deixar que acontecesse novamente o que aconteceu em 2016 com o impeachment muito questionável, um impeachment aí, com motivações híbridas. Não foi um golpe militar, mas houve motivações híbridas no sentido de envolver o judiciário, envolver o político, o legislativo, empresários, forças externas ao país, as redes sociais. Houve um fato híbrido, um fato misto que provocou um golpe, e não sou eu apenas que uso esse termo golpe, mas muitas outras pessoas, muitas instituições, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil já usou esse termo, e o próprio presidente que tomou o poder, presidente Temer, usou esse golpe. Ele falou que não participou do golpe, então quer dizer que ele assumiu que teve um golpe, para que não houvesse novamente esse golpe, né? Concluindo o nosso raciocínio aqui. Então é por isso que nós discutimos aqui política, sim, discutimos comércio, discutimos esporte, cultura, comportamentos, política externa, geopolítica, partidos, e aqui nós vamos conversando. Então a Cal está dizendo aqui, normalmente se entende discutir política como brigar. É isso mesmo, Cal, exatamente isso que nós estamos falando, né? As pessoas brigam pensando que estão discutindo. Tudo é política, precisa se discutir, precisa se entender. Obrigado, Cal, pela sua colaboração aí. É isso mesmo. Discutir não é brigar. Tá aqui, aí eu coloco entre parênteses assim, fala da Carla Almeida.
Obrigado, Carl. Bom, vamos ver aqui o que dizem os jornais. Está aqui o jornal Estado de Minas. A primeira página do Estado de Minas traz aqui uma foto, uma imagem grande da tragédia em Beirute. Lembrando aqui, antes de falar dessa matéria, vamos lembrar aqui que nós vamos falar aqui, a nossa matéria principal hoje, né, é a possível absolvição do ex-presidente Lula, do inquérito que o levou à prisão por mais de 500 dias. Ontem existiu um fato novo, que nós vamos comentar daqui a pouco, que pode anular o julgamento e a sentença. Muito importante essa decisão de ontem do STF. Mais na frente nós vamos comentar. Aqui agora, no momento, nós vamos comentar que o comércio em Belo Horizonte abre 3 dias e fecha 4. Na véspera do Dia dos Pais, como não podia ser diferente, né? Prefeitura anuncia a reabertura de shoppings e outros setores não essenciais. Modelo inédito prevê retomada em parte da semana, com recuo de casos de descontrole na prevenção. Então, o prefeito Alexandre Calil fala aqui: a ciência fechou e a ciência vai abrir. Se a ciência mandar fechar de novo, vamos fechar. Não é festa. Não tem que sair todo mundo para a rua ao mesmo tempo. Então são 138 dias de restrições ao comércio e o prefeito Alexandre Calil vai flexibilizando. Abre 3 dias, fecha 4 e o comércio vai pressionando dentro do seu papel de vender, de fazer trocas, né? Troca de moeda por mercadorias e serviços. E se aproximando do Dia dos Pais, ele faz essa pressão para vender mesmo, para poder manter os seus compromissos, manter empregos, manter aluguéis e fazer girar a roda da economia, né? Não é culpa de ninguém, em princípio, não é culpa dessas pessoas que querem sobreviver, porque está vendo no governo federal uma inércia quase que total, né? Não tem um plano, não tem uma estratégia, um projeto de Brasil, a não ser de destruições, né, que vão acontecendo aí, de fechamento, de perda de direitos, mas com relação à Covid-19, não há efetivamente medidas que possam debelar essa pandemia, e o Brasil vai aumentando os seus números aí, já está com mais de 70 mil pessoas mortas, né? Vai chegar provavelmente ainda no mês de agosto, infelizmente, vai chegar aos 100 mil mortos por esse vírus, né? Pela ação do vírus, não pelo vírus, mas pela ação do vírus nos seus organismos. Pessoas mortas. Então nós vamos aqui ler aqui para vocês, comentar um pouquinho sobre a tragédia em Beirute. Uma coisa lamentável que aconteceu ontem, uma coisa espantosa, são imagens espantosas que aconteceram ontem na cidade de Beirute, né, lá no Líbano, né, na capital do Líbano. Então, 2 explosões de enorme magnitude destruíram e interditaram a zona portuária da capital do Líbano, matando mais de 70 pessoas e ferindo milhares. Com os hospitais superlotados, os números de vítimas eram crescentes. Segundo a agência de notícia estadual, a explosão sentida até em outros países, as explosões, né, ocorreram a partir de um incêndio no armazém de grande quantidade de produtos químicos. As causas não foram inicialmente esclarecidas. A principal hipótese era de um acidente, mas também houve suspeitas de atentado. Então tem aqui imagens, eu vou mostrar para vocês aqui só para que vocês não fiquem. Eu vou pedir desculpa que eu acho que eu vou espirrar daqui a pouquinho, está me dando vontade de espirrar, e ao vivo é muito interessante, né? Bacana demais essas coisas acontecerem assim. Você não vê um jornalista, um repórter, né, apresentador de televisão espirrar, vocês já viram? Muito raro, né? Mas às vezes no ao vivo acontece isso aqui com a gente. A gente tosse, espirra, engasga, o telefone toca. É muito legal essa coisa de fazer ao vivo, eu me divirto muito com isso. E aí, falando aqui, né, desculpa aí a minha
minha risada aqui no meio dessa tragédia toda, que muitas pessoas morreram. O meu respeito, o meu sorriso com a situação do espirro não tira de mim. Não quer dizer que eu não tenha respeito por essas pessoas, mas aqui está uma situação verdadeiramente assustadora, uma coisa apocalíptica, como disse a Cal ontem, né, no seu comentário. Parece uma cena cinematográfica, uma explosão que lembra muito a segunda explosão, vista de alguns ângulos, porque várias câmeras filmaram, né? Hoje em dia nada fica fora das filmagens, com as redes sociais e celular com câmera na mão de todo mundo, nada fica sem ser registrado. E a segunda explosão, que foi a maior de todas, que foi realmente assustadora, né? Talvez nunca tenha sido filmada uma explosão dessa magnitude ao vivo, ou por alguém que foi afetado por ela. Então a explosão lembra muito o cogumelo da bomba de Hiroshima, aquele cogumelo que se formou quando a detonação das duas bombas, né, aconteceram. Principalmente uma imagem feita do mar, parece que tinha uma embarcação que quando viu, uma embarcação mais afastada, né, quando viu o primeiro incêndio, aquela fumaça, alguém começou a filmar. Daí a pouco veio a explosão e mostra aquela bolha de ar sendo expandida e forma um cogumelo ali, um cogumelo assustador, um cogumelo da morte. E aí essa onda também foi filmada de diversos ângulos em cima de prédios, né? E vai vendo a onda a vibração do impacto, ele vai consumindo toda a trajetória até um certo ponto e destruindo mesmo, arrasando com aquilo ali. São as cenas cinematográficas que a Cal falou conosco aqui ontem, né, tocou nesse detalhe, e realmente é uma coisa assustadora. Infelizmente morreram muitas pessoas, e o que envolve uma explosão desse tipo numa capital de um país, né? Aconteceu na zona portuária. E o que significa uma zona portuária? Não que eu esteja aqui subestimando a inteligência de vocês, o conhecimento, até muitas pessoas conhecem, podem dizer com muito mais propriedade do que eu, mas fazendo essa reflexão do que significa isso, uma explosão dessa num país assim. Uma cidade importante, que é Beirute, recebe grande parte das suas importações e faz suas exportações pelo mar. Então, quando você destrói esse modal, essa saída e entrada de mercadorias, você destrói a entrada e saída de mercadorias, você destrói a entrada e saída de alimentos, de remédios, de tecnologia, de insumos para a indústria de modo geral, para o comércio. Você destrói ali, foram destruídos ali documentos de alfândega, registros do que estava sendo exportado e importado, documentação de mercadorias que seriam utilizadas depois para vários outros órgãos de impostos, de controles governamentais, de iniciativas para a população. Destrói ali famílias de pessoas que trabalham, né, são operários, são despachantes, são fiscais, segurança, uma série de pessoas, uma gama de expertise que é perdido ali, sem contar a tecnologia de desembarque de embarcações mesmo, de mercadoria, que é feita por grandes guindastes, por sistemas informacionais, né, informatizados, de controle remoto. Tudo que é feito ali em volta daquele modal de transporte é destruído. Então, com isso, complica, impacta consideravelmente a economia de um país, ou pelo menos de uma cidade, quase que destrói a economia de uma cidade, porque geralmente as cidades são construídas, são fundadas e surgidas em torno dos portos, em torno da água, em torno do comércio que é feito pelo litoral. Isso então trouxe várias tecnologias, várias pessoas, vários recursos, vários saberes para aquele lugar. E de um momento para outro, tudo isso é destruído com a grande explosão.
que não se sabe se foi uma explosão provocada intencionalmente, seria um atentado, o nome disso, ou se foi algo acidental, mas mesmo sendo acidental, leva-se a um questionamento por que havia essa quantidade de substância explosiva ali naquele local e sendo armazenado com essa possibilidade dessa explosão. São coisas que vão sendo mostradas durante essa pandemia, durante agora com as redes sociais, dando essa rapidez às informações, às notícias, que vão levando o ser humano a questionar o seu modus operandi, o seu modus vivendi, a sua forma de tratar uns aos outros, as pessoas, e também tratar o comércio, fazer as trocas, o armazenamento das substâncias, como que você impacta pessoas, a vida de pessoas, e impacta o meio ambiente também com esses cuidados ou falta deles, né? E aí algumas pessoas já começam a falar em alguns nomes, né? Aí lembra logo o Hezbollah, né? Aquela organização social daquele país, que é uma organização de resistência ao autoritarismo, até mesmo externo, naquela região. E sempre que se fala em Hezbollah, querem-se criminalizar essas organizações. E aí eu vou lembrar no Brasil que existe uma organização também que a mídia e políticos, políticos opositores a todo momento querem criminalizar, que se chama Movimento dos Sem Terra, ou MST, ou MTST, Movimento dos Sem Teto também. São organizações sociais que reivindicam direitos civis, direitos cidadãos, e sistematicamente os órgãos de mídia, os órgãos de comunicação estão batendo nessas organizações, que são de pessoas honestas e trabalhadores, querendo criminalizar essas pessoas por atos que às vezes são praticados isoladamente por algum deles, ou mesmo são atos praticados por elementos alheios que tentam criminalizá-los. Por que eu estou falando isso? Porque isso requer muito cuidado quando se ouve esse tipo de coisa nas mídias. Foi um atentado terrorista de fulano de tal organização assumiu o crime. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com isso, porque existe no mundo, no Brasil não é diferente, mas existe no mundo, uma guerra de discursos, uma guerra de falas, uma guerra de matérias noticiosas que tentam criminalizar aqueles que não são criminosos, porque são resistentes a invasões externas de outros países para tomarem as suas riquezas. Então eu recomendo, cuidado. Cuidado quando se ler, cuidado quando se comentar. Observa direitinho, procura se informar quem é que está sendo acusado, quem é que está acusando, quais os interesses envolvidos nessas situações, para que a gente não fique servindo, e eu vou usar um termo aqui que muitos arrepiam quando falam, mas não deixa de ser uma realidade, não ficar sendo usado como massa de manobra, como opinião pública que serve para apoiar iniciativas, às vezes criminosas, junto aos poderes constituídos aí, judiciários, legislativo. É para isso que servem esses discursos mal intencionados. A Carla Almeida está dando uma colaboração aqui dizendo: estava aguardando você comentar sobre esse caso para entender melhor. Gosto muito desse bate-papo matinal. Nos estimula a pensar, analisar. Obrigado, Cal. Obrigado por esse feedback. É importante para a gente saber se está indo no caminho razoável, né, de atendimento às expectativas de vocês que estão conosco aqui. Igoraci está conosco aqui também. Desculpa se eu estou errando o seu nome. Rosa Maria de Oliveira também está conosco. Muito bem-vindos vocês aqui. Inês Portes Santana chegou aqui conosco. Inês Portes S, nutricionista, né? Então é um prazer ter vocês aqui conosco. Um prazer o comentário de vocês também. Deixa aí seu like, manda esse aviãozinho aí para as pessoas, que esse nosso vídeo fica sempre gravado no IGTV.
todos os dias fica aqui. Então assista depois, se não tiver tempo de assistir ao vivo, e mande para as pessoas, fala, olha, tem um camarada lá, às 8h30 da manhã, o Vinícius Cabral 14. Ele fala, né, ele comenta, ele lê as notícias e aqui no Instagram e também tem no Facebook. Ele está lá no Vinícius Cabral. Acessa lá, ele coloca também no YouTube. Ele tem uma conversa às 9h30, toda segunda-feira, às 9h30 da noite. Traz convidados muito interessantes, faz um bate-papo ao vivo bacana. Então, obrigado a vocês aí. E eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui. Bom, aqui no Estado de Minas, traz a notícia que eu quero comentar com vocês de forma também mais detida. Antes disso, eu vou dar um bom dia para a Edileila Portes, que chegou aqui conosco também, está dando um tchauzinho. Bom dia, Edileila, bem-vinda. Para você eu posso mandar um beijo, que é minha esposa. Então tá aqui, olha. Jornal Estado de Minas traz uma notinha pequenininha assim, ó, desse tamanhozinho, em relação a uma página que é desse tamanho. A notícia é desse tamanhozinho. Ele comenta aqui, talvez para o Brasil, seja a notícia mais importante de ontem. Por quê? Porque ela impacta, ela pode trazer um impacto, ela pode revirar, pode mudar o rumo da história política do Brasil. Ao rever o julgamento do ex-presidente Lula, um julgamento respingado de indícios de fraude, de imparcialidade do juiz, de provas questionáveis ou elementos oferecidos como provas questionáveis, por vazamentos de notícias, vazamento de informações do inquérito e por um apoio maciço da mídia corporativa, mais especificamente, e dando um tom de neon aqui, para a Rede Globo de televisão e o Jornal Nacional com o seu apresentador William Bonner. Foram as pessoas, os órgãos que influenciaram diretamente na decisão tomada pelo ex-juiz, ex-ministro, atual bacharel em Direito Sérgio Moro, de levar o ex-presidente Lula à prisão e tirá-lo da disputa da eleição de 2018, o que foi preponderante, que foi decisivo na vitória do atual presidente que está no poder. Então tá aqui uma notícia pequenininha, mas eu faço questão de ler para vocês, para que vocês tenham o todo da notícia, que não é grande não, me aguardem aí, tá? Tá aqui. O quadro é Minas no STF. Não é esse não, são duas notícias, essa é a segunda que eu vou dar depois. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a situação de Sérgio Moro teve o intuito de gerar, ao que tudo indica, um fato político, o que revela descompasso com o ordenamento constitucional vigente. Tudo isso era da época em que Moro foi o juiz e comandante da Operação Lava Jato da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal. Para o ministro Lewandowski, ficou demonstrado o constrangimento ilegal imposto a Lula, o que trouxe impositivo excluir da pasta ilícita. O que torna impositivo excluir da pasta as provas ilícitas. O que é que aconteceu ontem? Foi julgado ontem dois casos. O primeiro é que a defesa do ex-presidente Lula pedia ao Supremo Tribunal Federal o direito, olha em que ponto nós chegamos, a defesa pedia o direito de ter acesso a provas oferecidas pela acusação, que eram documentos da empreiteira Odebrecht sobre o caso do qual o presidente Lula estava sendo acusado.
Então a defesa não tinha acesso a esses documentos, que deveria ser uma coisa lógica. Você ter acesso àquilo que você está sendo acusado para você poder se defender. Não é isso? Não é a lógica? Isso aí foi negado. Então foi dado à defesa do ex-presidente apenas as cópias, que havia suspeita de que essas cópias poderiam ter sido alteradas em relação aos originais que estavam em propriedade da empresa aqui no Brasil e no exterior também, na justiça no exterior. Então foi dada à defesa o direito de ter acesso a isso. Não quer dizer que vai mudar nada, não. Ela quer apenas analisar o que foi, o que aconteceu ali. E olha, aí sou eu agora falando. Se houve adulteração nisso, dos originais para as cópias, pode dar problema. Pode dar problema muito sério para quem acusou. E nesse caso pode envolver Ministério Público, o ex-juiz. Né? É uma coisa muito séria isso que aconteceu. É uma vitória muito grande, uma vitória que eu estou dizendo no sentido dessa luta que está acontecendo entre o ex-presidente Lula e uma justiça, né, e a justiça do Brasil. Pode ter sido uma vitória muito grande da sua defesa no sentido de mudar o andamento da coisa. Se as provas tiverem sido fraudadas, pode dar um problema grave aí e dar uma força muito grande para os advogados de defesa do ex-presidente. Esse foi o primeiro julgamento. O segundo julgamento, que é onde entra a questão da opinião dos dois ministros em relação à imparcialidade do juiz, então, da causa, é que as delações do ex-assessor lá do PT, o Antônio Palocci, que havia acontecido, onde ele fazia diversas acusações sobre Caixa 2, sobre propina paga ao PT para a compra do terreno onde foi construído a Fundação Lula, em São Paulo. Ele deu diversas declarações, mas essas declarações não foram juntadas, não foram aceitas, não estavam no processo. Essas acusações dele não foram usadas durante o julgamento. Mas depois de meses de haver concluído aquela etapa do processo, o ex-juiz Sérgio Moro pegou essa pasta com essa declaração e anexou ao processo. E falou, não, isso é relevante, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas concomitantemente a isso, vazou as declarações dele, as acusações do Antônio Palocci contra o ex-presidente Lula, justamente numa das etapas de definição se o Lula poderia ser candidato ou não à presidência da República de 2018. Isso impactou sistematicamente ou consistentemente a decisão da Justiça que proibiu o presidente de participar da eleição de 2018, baseado na lei da ficha limpa. Então, uma prova que não estava sendo usada foi usada e vazada para a imprensa para que o presidente não entrasse nas eleições, não concorresse, e com isso permaneceu forte o candidato da oposição, que era o Jair Bolsonaro, que então foi eleito. Então essas duas, e agora o Supremo Tribunal fala, retira isso do processo, e a opinião desses dois juízes, o Gilmar Santos, vixe, deu um branco aqui agora no nome dele, o Gilmar e o Lewandowski, desculpa a intimidade do termo aí, senhores ministros, mas esses dois ministros foram muito contundentes e muito afirmativos em relação a indícios muito fortes. Eu não vou aqui fazer afirmações também, porque eles não fizeram, não vai ser eu que vou fazer. Quem está falando isso é um ministro da Justiça, um ministro do Superior Tribunal. Fala que há indícios, essas atitudes indicam fortemente que o então ministro Sérgio Moro quebrou o princípio da imparcialidade de um juiz em um processo. Isso é muito grave, porque, havendo isso, todo o processo, eu penso assim,
todo o processo pode ser anulado. Mas não vai ser anulada a consequência disso. Gilmar Mendes, obrigado, Edileila. O ministro Gilmar Mendes. O processo, ele sendo anulado, o que deveria acontecer imediatamente a isso? Anular a eleição. Anular a chapa que ganhou. Mas em anulando, o que acontece com todas as medidas que já foram tomadas por esse governo, pelos seus ministros, todas as vendas de estatais, de fechamento de órgãos, de demissões, de trocas de ministros, de morte de pessoas, de 97 mil mortes no Brasil? O que vai acontecer? Vai passar uma borracha, simplesmente acabou? Como é que é isso? Percebem como que a situação do Brasil é complexa, é grave, é urgente, é caso para teses e mais teses de doutorados, de mestrados, de pesquisas, de livros, de enciclopédias, de programas, de documentários, de filmes. O que está acontecendo com o Brasil hoje é uma coisa surreal, é uma coisa inimaginável há 12, 15, 20 anos atrás de acontecer novamente no Brasil. É uma coisa assim de filme de espionagem, filme de ficção. E aí vem as teorias da conspiração, e até, abrindo um parêntese aqui curto, teoria da conspiração é um nome que arrepia muita gente também. Ah, tudo para vocês agora é teoria da conspiração. Sim, muita coisa é conspiração mesmo. As pessoas não percebem o que acontece nos bastidores do poder. Então fecha o parêntese. E aqui a Rosa Maria de Oliveira deixa aqui: bom dia, Vinícius, bom dia a todos, obrigado pela sua análise acima dos fatos. Não, análise calma dos fatos, ok. Obrigado a você, Rosa Maria. Nós estamos aqui fazendo esses comentários todos os dias, né? Tentando acrescentar um pouco mais, né? As letras que são frias e são poucas, são resumidas. O espaço dos jornais, os espaços são pequenos. E às vezes a gente passa só o olho assim por cima do título e vai embora. Tem a notícia principal e aquele pequenininho que vem depois, né? Aquele pequeno texto que às vezes reforça o título, mas não fala muita coisa. Mas é necessário uma análise melhor, uma reflexão, né? Então tá aqui, essas duas notícias, né? Essa notícia desses dois fatos importantes para o ex-presidente Lula e para todo o Brasil. O Brasil está travado no presidente Lula, no ex-presidente Lula. E essas notícias são importantes para todo o Brasil, porque enquanto não destravar esse entrave, e eu não estou usando aqui o sentido pejorativo, não, tá? Não estou usando o sentido pejorativo. Mas o Lula, ele é um entrave na vida do Brasil. E o entrave pode ser positivo. Quando você está com uma geladeira querendo cair porque quebrou um pé, você coloca ali um calço, é um entrave para que a queda não aconteça. E é desse sentido que eu estou falando do ex-presidente Lula. Eu não estou colocando aqui que a volta dele seria boa ou ruim, não. Não estou colocando valores nisso aqui, não estou valorando essa situação, mas eu estou estou afirmando que essa situação do ex-presidente Lula, ela virou um bloqueio no país. Existe um país dividido a favor do presidente Lula e um contra o presidente Lula. E esse favor do presidente Lula significa a personificação no ex-presidente Lula de uma parcela da população, que é a classe baixa. Ali no ex-presidente Lula existe uma personificação, e junto com essa personificação existe todo um complexo de inferioridade e também um ódio da elite econômica no Brasil, que ali representa, o ex-presidente Lula representa o negro, o escravo, o indígena, o nordestino, o pobre, o trabalhador, o desempregado, aquele que fica na fila do SUS. Esse é o personagem Lula. Esse é o personagem nordestino que saiu de Pernambuco passando fome e foi tentar a vida
em São Paulo. É aquilo que o presidente de hoje e uma grande parte da elite, uma grande parte da classe média chama de Paraíba. O nordestino que vem fugindo da fome causada pelo próprio sul do Brasil, a eles, vem para São Paulo, vem para o centro-sul para tentar melhorar um pouco a sua vida e mandar recursos para aqueles seus parentes, familiares que ficaram no Nordeste passando fome por causa da seca. Esse é o personagem estigmatizado pela população do Brasil, reforçado pelas mídias, pelas telenovelas que caricaturizam o nordestino com um sotaque bizarro, que você não encontra esse sotaque sendo falado lá no Nordeste, e dá uma conotação de seres de raça inferior. Quando você estigmatiza o negro na televisão, estigmatiza o indígena, os povos nativos, você estigmatiza o ribeirinho, o trabalhador que está em greve, está fazendo greve, reivindicando direitos. Então esse é o personagem que a elite, as elites no Brasil, não querem deixar vir ao poder, porque ele defende essa parcela da sociedade, defende essa parcela do povo brasileiro, que é justamente quem gera a riqueza dos poderosos. Percebem como é complexa essa luta de classes no Brasil? E essa luta de classe ela é muito desigual, como sempre foi. E atualmente, essa luta de classe ela é estrategicamente montada pelas mídias sociais, pelas fake news, pelas redes sociais, pelos algoritmos, e também ainda é sustentada pela mídia regulamentar, tradicional, corporativa, que sempre existiu, os jornais impressos, as televisões. E aí o sistema vai se mantendo nessa roda e nessa proporção. Deixa eu ver aqui um comentário aqui da Cal Almeida. Aqui às vezes trava, daí preciso sair e entrar novamente. A internet me auxiliando a desenvolver a paciência. Legal, cara. Sinal que você está gostando da nossa conversa aqui, está participando aqui. Aliás, nem precisava de sinal, porque você está sempre participando, né? Mas mostra o interesse, né, que você tem, que muitas pessoas têm em participar conosco aqui. Obrigado novamente. E no Facebook também tá, viu? Essa conexão legal aí. Quem quiser participar lá, deixar o comentário. Bom, tá aí então essa notícia. E eu vou passar aqui para mais uma notícia que vem dos tribunais superiores aí. É que a ministra Carmen Lúcia dá 48 horas para ministro explicar dossiê. Olha outra coisa grave, gravíssima que está acontecendo no Brasil na atual gestão do governo em vigor. Ministra do Supremo Tribunal Federal cobra esclarecimento da pasta da Justiça, onde esteve aquele mesmo juiz, Sérgio Moro, sobre o relatório sigiloso, vou repetir, sobre o relatório sigiloso envolvendo 579, quase 600 servidores federais e estaduais que criticaram o governo. Como é isso, gente? Não pode criticar o governo, não? Como é que é isso? Existem esses servidores federais, aqui é o que está falando o jornal, mas existem também jornalistas. Existem também pessoas, funcionários da mídia. Existem pessoas formadoras de opinião nas redes sociais que estão nesses dossiês também. Isso seria a volta da ditadura? A volta do SNI, o Sistema Nacional de Investigação, de Informação, que nos porões da ditadura prendia pessoas, desapareciam com elas e depois aparecia o corpo desovado em algum lugar, ou mesmo desaparecia com o corpo. Até hoje tem famílias que não têm notícia disso. Seria uma releitura, uma ressignificação desse mesmo mecanismo? Para que isso não aconteça, quem está questionando é a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu cobrar explicações do ministro da Justiça sobre o dossiê elaborado pela Segurança de Operações Integradas
que é o CEOP, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. Que coisa legal, né? Que coisa curiosa. O indivíduo ele é antifascista e é investigado. Por que não investiga, então, o fascista? Não é esse o criminoso? O criminoso é aquele que é contra o fascismo? Não é curioso? Não parece curioso isso, não? Para você que lê isso aí, para você que está ouvindo? A ministra determinou que os esclarecimentos sejam enviados ao Supremo no prazo de 48 horas. A decisão foi tomada no âmbito da ação movida pelo partido Rede Sustentável, que pediu ao STF a abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar o caso. A pasta é comandada por André Mendonça, que deixou a Advocacia Geral da União para substituir o ex-ministro Sérgio Moro. Então, o que o presidente da República fez foi tirar esse Sérgio... Como é que é o nome dele? Sérgio Mendonça? Não, André Mendonça. Tirar o André Mendonça da Procuradoria-Geral, da Advocacia Geral da União e colocar como ministro da Justiça e pediu a ele que organizasse esse departamento, esse órgão aí, né, para investigar servidores públicos que fazem declaração antifascista. Será que ele se vê, o presidente se vê ameaçado quando faz declaração antifascista? Será que ele se sente citado nessa declaração antifascista? E se sente, por que será? Não tem aquele ditado que fala assim, quem não deve não teme? Se você não deve não teme, deixa investigar, deixa falar, deixa ter as suas opiniões, mas não criar pastas paralelas no sigilo para punir aqueles que não concordam com você. E isso, agora eu vou abrir um parênteses aqui, e isso o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma deram ampla abertura para todos, para investigar, para o Ministério Público investigar, para a Polícia Federal investigar, para todos investigarem, para os jornais escreverem o que quisessem, e nunca houve um ato de censura, pelo menos no meu conhecimento não, que proibisse esse tipo proibisse o povo, as instituições, de se manifestarem contra o governo. Isso é a democracia. Agora, quando se cria órgãos, se criam instrumentos de investigação para pessoas que não são criminosas, eu vou segundo aí o André Mendonça, vão investigar, vão fazer um dossiê aqui, quem sabe lá no futuro eles podem vir a ser criminosos, né? Então a gente já tem aqui um dossiê dele. Não, isso não pode fazer. Não pode. Por isso a ministra Carmen Lúcia está dizendo aqui, ó, a gravidade do quadro descrito que, a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com as bases basilares, princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição, que é a liberdade das pessoas. Isso fala minha, tá? A liberdade das pessoas, eu estou acrescentando. E a Cal Almeida coloca aqui, normalmente se persegue quem trouxe a notícia, não quem a gerou. Isso mesmo, Cal. Aqui o jornalista Glenn Greenwald foi severamente questionado, perseguido por denunciar uma farsa a jato que existia justamente nessa Operação Lava Jato que nós comentamos agora há pouco. Não foi investigada a operação, foi investigado ele. E agora se tenta criminalizar pessoas que estavam criticando essa atitude, as atitudes fascistas de movimentos. Não está nem querendo dizer que foi o presidente, não. Parece que tem aquela coisa de se a carapuça serviu, use-a. Parece que a carapuça vive servindo nos políticos, né, brasileiros, e aí eles tomam iniciativa,
eles se arrepiam, eu gosto de usar esse termo, que arrepia, porque quando você fica irado, você arrepia todo, né, por fora e por dentro também. E aí esses políticos arrepiam e tomam as iniciativas, vão para a mídia, fazem um estardalhaço, jogando a opinião pública contra essas pessoas. E aí eu volto lá no ex-presidente Lula. Quem é que vai trazer de volta a reputação dele, da família, daqueles que morreram, a sua esposa, o seu neto, o seu irmão que morreram, uma grande parcela provocada pelo desgosto da perseguição, da ingratidão da população contra aquele que justamente protegia esses mesmos, essa população, contra as investidas do poder e das elites. Quem é que vai repor isso aí? Quem é que vai reparar esse estrago causado por essa operação que agora está sendo... Toda semana alguém descobre que houve indícios de vazamentos irregulares, de escutas irregulares, de delações premiadas irregulares, de imparcialidade do juiz, de imparcialidade de membros do judiciário. Quem é que vai repor isso ao Brasil? Mas, em princípio, isso é para ser discutido depois. A questão é barrar isso. O que está acontecendo? Precisa parar, então. Se aconteceu, pode continuar estar acontecendo, e aí alguém precisa tomar iniciativa. E parece que o Supremo Tribunal Federal agora resolveu agir. E talvez tente provar que aquele Romero Jucá estava errado quando falou assim que é preciso tomar medidas num grande acordo com o Supremo e com tudo. Até então, parece que ele falava com conhecimento de causa. Cabe agora ao Supremo dizer e provar que ele estava enganado, que não houve participação do Supremo nisso tudo que está acontecendo aí, né? Então a Edilena está lembrando aqui que o SNI, na época da ditadura, fez isso mesmo, fez essa junção, essa investigação de políticos, de jornalistas, de professores, de líderes estudantis, né, de artistas, cantores, médicos, enfim, pessoas que tinham líderes comunitários, né, sindicalistas. Isso não pode ser esquecido, né, por nós, porque a história relata. E aí o André Mendonça vai participar na sexta-feira de videoconferência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso para falar sobre o suposto dossiê que a Carmen Lúcia está pedindo explicações. Então ele ontem, né, falou assim, olha, eu não digo que existe, nem que não existe, eu não posso dizer nenhuma coisa que o outro. É uma declaração assim, bem em cima do muro, bem interessante, né? Bom, gente, então essas notícias, né, que os jornais trouxeram hoje, a gente comentou aqui, são as notícias assim, da primeira hora para nós aqui no dia de hoje. Vão aguardar os desdobramentos, principalmente aí as questões políticas, né, e as questões da Covid, que são importantes também. E no Líbano, né, a explosão que lá aconteceu. E nós vamos ficando por aqui, convidando já para vocês, que já estamos chegando no meio da semana, convidando vocês para a nossa conversa da próxima segunda-feira, às 21h30, a nossa conversa das 9h30, com o Lafayette Fernandes de Araújo, que é um professor de yoga, um terapeuta, que vai falar para nós sobre essa experiência de encontrarmos a nossa paz interior, a nossa unidade, a partir de práticas, né, práticas orientais, práticas adaptadas para o Brasil, e que ele realiza em Governador Valadares, que tem trazido aí um conforto para muita gente. Eu agradeço a vocês, pedindo de novo que compartilhem, que curtam, que visitem o nosso canal no YouTube, Vinícius Cabral, se afiliem lá também, tudo de graça, tá? Para que a gente tenha mais abrangência na nossa fala. Obrigado a todos, muito obrigado, Cal, também está dizendo aqui, gratidão, excelente dia para todos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, vocês aqui no Facebook também, e fiquem todos em paz. Até amanhã, se Deus permitir.